Bom, vamos para mais um evento, né? Dessa vez organizado pela AGK Corretora e pela FCR Law. É uma parceria aí que já dura muitos anos. É um prazer tê-los aqui. Hoje temos o doutor Eduardo Fleury, advogado economista, sócio e head da área tributária da FCR Law, e doutor Rodrigo Alexandre Lázaro Pinto, sócio da FCR Law. E qual é o nosso tema de hoje? Você, empresário, está preparado para os impactos da reforma tributária? Será que estamos preparados? Hoje vamos descobrir. Então, fiquem à vontade, é um prazer recebê-los mais uma vez. Ao final, falaremos mais um pouco mais sobre a GK Corretora, para podermos explorar aí esse conteúdo que é de suma importância, né, para todas as empresas e para todas as pessoas, inclusive, se prepararem, né, para o que vem aí. Mas é sempre uma honra, um prazer, doutor Fleury, doutor Rodrigo, e vou passar a palavra a vocês. Não sei se Ivan e Orlando querem falar alguma coisa, então passo a palavra a vocês. Olá, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês todos, não só com o pessoal da GK, mas todos os convidados da GK. Realmente é uma parceria de bastante tempo, que a gente se conheceu, conhecemos lá nos idos, né, de 2000, né, onde realizamos muitas operações. Então, é sempre uma satisfação estar aqui com vocês. O nosso proposta aqui, né, que foi até colocado pelo próprio Orlando, né, no começo, olha, eu preciso desafiar você, o Orlando falou, né, Orlando e Ivan falaram para mim, você não pode só ficar falando da própria reforma, o conteúdo da própria reforma, mas você tem que vocês têm que falar sobre as ações que as empresas têm que tomar, né? Qual é a atitude que as empresas têm que tomar, o que que elas devem fazer para se adaptar, para ajudar a implementação na reforma tributária. E realmente foi bastante interessante esse desafio que foi nos colocado, né? E aí eu e o Dr. Lázaro, a gente pensou como a gente poderia, né? A gente tem feito um trabalho constante de ajuda nas empresas, né? E aí a gente falou assim, nós precisamos traduzir essa ajuda numa apresentação para a gente tentar, né, direcionar as empresas. Aqui a gente, até essa apresentação, ela tem um pouco de conteúdo que a gente fala de propostas de trabalho, mas na verdade a gente desenhou todo esse roteiro para entender aonde a empresa precisa se cuidar, né? Necessariamente a gente vai colocar uma ordem, mas essa ordem não, não significa que a empresa tem que começar pela ordem que a gente colocou. Mas, sem dúvida, a empresa tem que se preparar para a reforma tributária. E a gente fala isso de empresas de os mais diversos tamanhos. Nós estamos falando aqui de empresas de porte médio, empresas do Simples, todas elas têm que se preparar para a reforma tributária, têm que entender o que vai acontecer, têm que entender o processo, né? A gente tem, então, portanto, muita coisa acontecendo e precisamos ficar atento. Por que que a gente fala um pouco essas questões, a gente levanta isso tudo e fala de implementação, né? Porque a gente tem um prazo de implementação, né? A implementação da reforma tributária, ela não é feita do dia para a noite, né? Que em alguns países foi feito isso, né? A Índia, por exemplo, fez uma reforma tributária coisa de uns 4, 5 anos atrás, acho que até um pouquinho mais, e eles fizeram. Saiu do sistema um dia, no outro dia estava no novo sistema. Aqui no Brasil foi escolhido que a gente deve fazer isso faseado, que a gente chama. Então, esse processo começa oficialmente em 2026, digamos assim, e vai até 2033, né? Existem algumas até umas ideias de tentar apressar esse período, né? Porque é um período em que você vai conviver com dois tributos. Então, a gente dividiu aqui a apresentação, eu e o Dr. Lázaro, então eu vou falar aqui mais ou menos de cálculos, trabalhos, impactos, né? E o que que a empresa tem que olhar. O Dr. Lázaro vai trabalhar com as coisas de como contratos, né? E outros detalhes um pouco mais, digamos assim,
também de compliance, né? E pontos de revisão, principalmente pontos de revisão de contratos, a gente vai explicar o porquê precisaria revisão de contratos, tá? Então, diante disso, eu vou colocar uma apresentação aqui e a gente fica aberto para conversar com vocês. Deixa eu. Então, a nossa ideia aqui é a gente trabalhar então com os impactos e a transição, né? Nosso trabalho aqui é esse. Falando um pouco, eu acho que sempre importante a gente, porque a gente gosta de qualificar o que a gente está falando, quem somos nós, né? Digamos assim, mas para demonstrar um pouco o que a gente tem de entendimento, como é que a gente participou desse processo da reforma tributária, né? Eu, como foi colocado, sou economista e sou advogado tributário, e inclusive a gente trabalhou, eu fiz um doutorado sobre imposto sobre valor adicionado, né? Recentemente, então quer dizer, a gente tem um conhecimento bastante profundo nisso daí. Ao longo do tempo, nós fomos trabalhando com a implementação da reforma tributária. A gente participou da elaboração, diretamente na elaboração da chamada PEC 110, a Proposta de Emenda Constitucional 110, que foi desenhada no Senado e depois foi transferida para a Câmara com as alterações da chamada PEC 45, que acabou sendo aprovada. Nessa PEC 110, a gente foi chamado oficialmente, né, pelo governo, pelo Congresso, né, a gente foi designado para ali participar da elaboração, nada oficial em termos de cargo, mas em termos de negociação e elaboração mesmo do texto, né? Nós e muitas outras pessoas, deixando bem claro. Também a gente fez um trabalho para o Banco Mundial, que mede o que a gente chama de impacto, né? O quanto vai aumentar os preços, o quanto vai reduzir margem de lucro, e esse impacto foi medido com cerca de 8 mil produtos, né? Que são, a gente chama de cesta de consumo, né? Foi medido o impacto de 8 mil produtos de bens e serviços, né? Então a gente fez um trabalho que durou quase 3 anos, e esse trabalho hoje é usado como referência no Ministério da Fazenda. Eles têm lá arquivado, né? Eles deixam lá como estudos que podem ser consultados para fim de determinar o impacto da reforma tributária. Nós fomos, durante o processo da reforma tributária, a gente foi chamado diversas vezes no Congresso Nacional, nós fomos convidados oito vezes para falar sobre reforma tributária. Sobre mais diversos assuntos, a gente trabalhou lá, quer dizer, desde questão de cashback, que eles chamavam, né, que é a devolução do imposto pago, né, para as pessoas de renda mais baixa. A gente fez vários trabalhos da área de turismo, enfim, vários pontos a gente foi chamado lá para falar no Congresso Nacional. O próprio relatório do Eduardo Braga cita o nosso nome, né, resultante de ele adotando uma das coisas que a gente mencionou lá no Congresso. Então, uma dessas apresentações. Então, relatório de aprovação da proposta na época da PEC, né? A gente está sempre falando sobre reforma tributária, né? Então a gente fala nos jornais, TVs e tudo mais, então a gente está bem atualizado e presente para isso daí. A gente fala isso porque a gente está realmente entendendo esse processo, né? A gente ajudou, né, junto com um monte de gente muito mais capaz e tudo mais, a gente ajudou o processo de criação, né? E também então a gente consegue entender um pouco mais o que está acontecendo e ajudar vocês nesse sentido de explicar, né, o que que a gente pode fazer. Também escrevemos várias vezes para jornais, né? Escrevemos vários livros já sobre a reforma, temos em vários livros o Cartilha da Fiesp, o que eles chamam de a Bíblia da Reforma Tributária aí do professor Eurico, né? A gente foi convidado para escrever. Na área financeira também a gente tem uma inserção bastante grande na área financeira. Nós fizemos ao longo do processo de reforma, a gente foi auxiliando várias entidades, né? Febraban, Brascom, Software, a Associação Nacional de Restaurantes, a Associação de Fundos Ambima, a Bexa de cartão de crédito. Então, a gente fez trabalhos desde cálculo de impacto até sobre a elaboração de textos e tudo mais. Então, a gente tem um trabalho ainda das empresas, né? Nós temos um trabalho de auxílio às associações, né? Então, agora falando da reforma tributária.
a gente não vai gastar muito tempo, como diz o Orlando, olha, não precisa falar o que foi a reforma tributária, todo mundo já sabe. Vamos falar o que a empresa tem que fazer. Mas eu tenho que dar uma passadinha no que no que está acontecendo, tá? Então, nessa passadinha, a gente lembra que nós vamos acabar com o PIS/COFINS, né? E o IPI vai ser zerado. O IPI, tecnicamente, ele não acaba, mas ele vai ser zerado para a maioria dos produtos, exceto aqueles fabricados na Zona Franca de Manaus. E vai sobrar, vão ser substituídos pela CBS. Já o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, né, vai substituir o ICMS e o ISS. Apesar de serem dois tributos, e esse é um problema de divisão de arrecadação, você, contribuinte, não tem nada a ver com isso, tá? A legislação é exatamente a mesma, tá? Então é importante a gente entender que, embora a gente falar, são dois impostos, você vai pagar numa mesma DARF, você vai, enfim, tudo que você tiver que fazer vai ser feito uma vez só. Tem um probleminha de processos, consultas, mas o dia a dia do contribuinte da empresa vai ser um só, tá? E como é que vai ser essa implementação, né? Então aí você precisa ter essa atenção, pessoal. Não dá para a gente falar que não dá para prestar atenção nisso. Em 2026, a gente já vai ter uma coisa, um marco, todas as empresas estão se movimentando hoje para poder emitir a nota fiscal eletrônica, inclusive a de serviços, porque aqui em 2026 vai ser um ano teste. Será cobrada uma alíquota de 0,1 de BS e 0,9 de CBS. Mas não se preocupe, você não precisa pagar como regra geral. A única coisa que você tem que fazer é emitir a nota fiscal. Então, se você emitiu a nota fiscal, né, de acordo com as instruções que estão sendo soltadas nas notas técnicas, ok, você não precisa pagar imposto nenhum. É muito importante que você se atente no seu provedor de sistemas aí, para que viabilize você emitir nota fiscal a partir de 1º de janeiro, tá? De 2026. Não vai ser, na verdade, se você emitir a nota, você não precisa pagar. O que o governo quer com isso? Ele quer saber se, arrecadando 1%, né, 0,1 mais 0,9, qual vai ser quanto ele arrecada com esse valor, ou teoricamente, quanto ele arrecadaria, porque a maioria das empresas não precisam, né? Quanto, quanto ele arrecadaria com 1% e quanto ele precisa de alíquota, né? Qual vai ser a alíquota para ele arrecadar o que ele arrecadava antes? O princípio na transição, que a gente chama que começa em 2026 e vai até 2033, é uma transição que busca não aumentar a carga tributária, tá? Então, coisa importante a gente entender isso. Então, quer dizer, visando isso, eles fazem esse teste em 2026. Em 2027, eles vão. Esse teste vai se repetindo ao longo do tempo, mas vamos entender isso um pouco. Em 2027, já começa entrar em vigor a CBS, que vai substituir o PIS/COFINS. A alíquota da CBS está variando ali entre 9% e 10% em termos de estimativa, né? Mas só lembrando uma coisa: o novo sistema é sobre preço líquido. Lembrem que hoje você calcula o ICMS, o PIS/COFINS, sempre sobre o preço total, incluindo o próprio imposto, né? Aí vai mudar um pouco, o sistema muda bastante, você faz sempre sobre o seu preço, você faz o seu preço e aplica a alíquota que a gente chama por fora, né? Sem fazer o chamado gross-up. Em 2027, portanto, começar a cobrança da CBS, termina o IPI, né? Vai começar a cobrança de um imposto seletivo, que será sobre bebidas alcoólicas, cigarros, automóveis, né? A ideia do imposto seletivo é tentar, né, criar uma compensação para os casos em que bens e serviços, né, causam prejuízo à saúde ou ao meio ambiente, né? Então foram escolhidos esses produtos para serem tributados. O IBE, em 2029 a 2032, você começa a implementação do IBS e vai reduzindo o ICMS e ISS ao mesmo tempo. Lembre que IBS substitui ICMS e ISS. E até que em 2033 ele vai ser totalmente implementado. A gente explica um pouco melhor aqui nessa faixa para vocês, tá? Nessa sequência aqui nesse cronograma de tempo, né? Então, 2026 você tem a implementação da nota fiscal eletrônica. Cadê meu laser aqui? Deixa eu ver.
a nota fiscal eletrônica. 2027 começa o PIS/COFINS, desculpa, termina o PIS/COFINS e o IPI é zerado, e a CBS começa a ser cobrada. Depois, a partir de 2029 e 32, existe uma extinção faseada de ICMS e ISS e a implementação do IBS também faseada, né? E, por fim, em 2033, 100% do novo sistema está em funcionamento e os outros impostos são totalmente extintos. A gente andou aqui para tentar mostrar para vocês como é que vai ser essa fase aí de 2026, desculpa, 2029 a 2032, né? O que que vai acontecer, né? Supondo uma alíquota de 16,50, a gente não está aqui tentando adivinhar, as alíquotas estão falando em 28, 27, enfim. Nós estamos colocando aqui 16,50, tá? O que que vai acontecer? Vai acontecer que em 2029, 30, 31, 32, 33, você começa a aumentar 10% desta alíquota aqui. Então, primeiro ano, 2029, a alíquota é de 1,65. Ao mesmo tempo, supondo um ICMS de 18, por exemplo, em São Paulo, você vai reduzindo a alíquota em 10% do ICMS. Então, você faz isso no primeiro ano, mais 10% no segundo ano, mais 10% no terceiro ano, mais 10% no quarto ano. Isso significa que você implementou 40% do IBS e reduziu 40% do ICMS, nesse caso. E no final, de um dia para o outro, em 2033, você tem a extinção total do ICMS e a implementação total da alíquota de 16,5. Importante dizer, este período aqui é o período que os incentivos fiscais também começam a ser reduzidos, principalmente no caso do ICMS, tá? Então, esses incentivos fiscais também vão ser reduzidos e vão ser definitivamente extintos em 2033. O ISS é o mesmo raciocínio, a gente só, porque tem empresas que são contribuintes só do ISS, ou só do ICMS, ou em conjunto, né? A ideia também é a mesma, faseada em 10%, e a alíquota do ISS vai sendo reduzida. Aqui, se você é um contribuinte exclusivo do ISS, você pode sentir que vai ter uma cobrança bastante pesada aí nesse sentido. Mas, enfim, por isso que o mais importante na reforma tributária são as ações que elas devem ser tomadas, né? As empresas, o que que elas têm que fazer? A gente põe um índice aqui, né? Que primeiro você tem que analisar um pouco o que sua empresa o que sua empresa precisa fazer, né? Você precisa calcular um pouco o impacto nas demonstrações financeiras, isso que a gente vai poder buscar. Demonstrações financeiras é margem de lucro e preço, no final do dia, né? Você pode olhar um pouquinho o que acontece na sua empresa com empresas do setor, é uma coisa boa você fazer essa comparação. Você tem que negociar preços com fornecedores, a gente vai mostrar isso para vocês. Os preços vão ser alterados. Para começar hoje, nossa referência é preço bruto, né? Então você põe num contrato, quanto que eu estou vendendo um produto? Ah, estou vendendo por 120. 20 é imposto, 100 é preço, né? Só que sempre a maioria das vezes as empresas colocam 120, né? Algumas empresas colocam nos contratos do tipo, né? É 100 mais os tributos incidentes, né? Mas, então, só para vocês entenderem, já quando a gente fala em 120, né? O novo preço vai ser 100, não vai ser mais 120, tá? Então, tem alguns impactos também. A gente fala que você tem que ter uma instrução dos setores dentro da sua empresa, que a gente fala de palestras e treinamentos. É necessário você instruir a sua empresa, inclusive os executivos da sua empresa, tá? E por fim, o revisão de contratos, que vai ficar mais. Que depois eu vou pular um pouquinho, porque isso aqui vai ser o Dr. Lázaro que vai falar, o Dr. Rodrigo. E a revisão do fluxo de caixa. Vai afetar o fluxo de caixa, que é importante a gente entender, tá? Muito bem. O que é o resumo da ação aqui? Você precisa entender o seu momento, né, que a gente fala. Você tem que olhar a sua cadeia produtiva. Esse é um ponto, sim. O desenho da sua cadeia produtiva. Quem são os seus clientes, tá? E quem são os seus fornecedores. E você tem que olhar para você mesmo sabendo, por exemplo, olha, eu tenho um incentivo fiscal. Então, isso é um ponto que você tem que olhar. Olha, e eu tenho incentivo fiscal? O meu fornecedor tem incentivo fiscal? O meu cliente, se é uma relação B2B, né, entre empresas, o meu cliente tem incentivo fiscal? Por que que é importante você saber isso? Porque vai acabar, os incentivos fiscais vão acabar.
e você tem que entender o impacto para você. Então, se o seu fornecedor tem um incentivo fiscal, um fornecedor importante seu tem incentivo fiscal, você precisa saber. Então, entender a reforma é entender que você tem que olhar não só para você, você tem que olhar para fornecedores e clientes. Ah, quem que é o seu cliente? Ah, você vende para governo? Governo não toma crédito. Você precisa entender que, portanto, qualquer impacto positivo vai gerar aumento de custo para o governo. Ah, o seu cliente é condomínio. Condomínio, em geral, não toma crédito. Isso significa que aumento de preço será. Não. Eu sou uma empresa de software. Aí eu vendo para empresas, para outras empresas que são contribuintes também. Aí o impacto não vai existir porque você repassa o imposto que você vai esse imposto vai virar crédito, né, para a próxima cadeia. Então isso não impacta. Mas eu faço jogos de computador e tudo mais, eu vendo direto para o meu cliente final. Opa, seu cliente final, que é o consumidor, a pessoa física, vai ter impacto. Então, quer dizer, cabe você olhar a sua empresa, né? Entender o que você faz hoje, quem são seus fornecedores, quem são seus clientes, né? Qual é a tributação que você está sujeita, e você também tem que pensar, que eu vou mostrar esse fluxo do tempo para vocês, das providências que vocês devem tomar ao longo de 2026 até 2032. A gente faz esse fluxo para vocês ali, para mostrar quais são as atividades que você tem que ter, tá? A ação 2 do ponto de vista econômico, é a mais importante, tá? Eu tenho que entender o impacto da reforma no meu preço ou no meu lucro. E aqui eu quero que a gente preste bastante atenção. Vocês, a gente faz o trabalho, mas vocês podem pensar nesse trabalho para vocês mesmos. O que a gente tem que olhar é que hoje a nossa carga tributária, ela não está apenas no imposto que a gente paga, que destaca na nota. O imposto, ou muitos dos impostos, estão no custo da empresa, tá? Veja, se você é uma empresa de construção, vou dar um exemplo bem radical assim, né? A empresa de construção, ela paga PIS/COFINS, tá? Mas ela paga no sistema que a gente chama de cumulativo. Ela paga 3,65 e tudo que ela compra, né? De insumos, ela está comprando tijolo, cimento, etc. Ela compra barras de ferro e tudo mais. Ela compra com uma alíquota normalmente de 9,25 de PIS e COFINS e não toma crédito. Ela compra também, porque a construtora paga ISS, que é Serviço de Construção Civil, tá? Então, a construtora compra também esses mesmos materiais que, além do PIS e COFINS, tem o ICMS. Qual é o resultado disso? O resultado é que tem no meu custo, né, no meu custo de produção, de construção, eu tenho um custo gigantesco de imposto. Geralmente, muitos produtos têm 9,25 de PIS e COFINS, mais 18%. E esses impostos vão desaparecer, é bom entender isso, tá? Então, quando eu falo que a gente vai calcular a carga tributária, não é olhar apenas o 3,65 mais o 2% de ISS desta construtora, né? Ou de um fabricante de bens aí, como vai ser o exemplo que eu vou passar para vocês daqui a pouco. Mas você tem que olhar também os impostos que estão nos custos. O que que é imposto no custo? É imposto que foi cobrado pelo meu fornecedor e eu não pude me creditar, tá? E olha aqui o exemplo que a gente está colocando aqui já um fornecedor de bens, tá? O que que esse fornecedor de bens está pagando? Ele está pagando PIS/COFINS a 9,25 e ICMS a 18. Quer dizer, dessa diferença aqui, esse aqui é o preço sem impostos, tá? E aí você tem esse 37,45 aqui. Aí você vai falar, Fleury, você esqueceu, no PIS/COFINS 9,25 e 18, na conta não é essa. Não se esqueça que esses impostos são grossapados. E como eu estou falando em termos de receita líquida, quando eu grossapo isso daqui, dá 37,45, fazendo conta sem pensar em base de cálculo de cada um deles, porque o PIS/COFINS hoje, ele tira da sua base de cálculo o ICMS, mas apenas para simplificar aqui nós fizemos esse cálculo, tá? Mas enfim, então eu já jogo aqui, ó, tá aqui, ó, 37,45 tá imposto que está na nota fiscal. Depois, aí eu olho como é que chama? Minha receita. A minha receita é composta, obviamente, de uma margem aqui, nós estamos colocando um lagida, né? Lagida, como vocês sabem, é uma margem que ainda precisa deduzir juros, depreciação, né? Os impostos, né? Então, é aquela margem bem gordinha, né?
Depois, eu tenho as despesas operacionais, tenho os custos de mão de obra, né? O que sobra aqui, né, essas despesas, esse 6,18 é aquele imposto que a gente fala que está no custo. Então, por exemplo, essa aqui, se é uma indústria que está vendendo a 9,25 e 18% de ICMS, essa indústria não toma, quando ela compra o software dela, ela não toma crédito do PIS e COFINS que foi cobrado e do ISS que foi cobrado. Quando ela contrata uma empresa de marketing para vender o produto dela, também não é, o PIS e COFINS e o ISS também não é acreditado, né? Vários, inclusive combustível, pode ser, não, pode ser, dependendo do uso, pode não ser acreditável, né? Você vai fazer viagens de executivos, viagens de funcionários, os impostos cobrados não são creditáveis. Então você tem uma série de despesas dentro da empresa que os impostos não são creditáveis, e aí, portanto, a gente fala: olha, esse daqui é a estimativa, lógico, isso aqui é para um exemplo qualquer, cada um tem o seu. Geralmente, as empresas de serviço têm uma carga tributária maior nos custos do que na venda. Aqui seria uma indústria que é exatamente o contrário, né? Você tem mais impostos na venda do que no custo. E aqui nesse exemplo, daí, olha, calculei minha carga tributária 43,63 sobre a receita líquida. Então, você olhando aqui, pessoal, a gente tem que entender o seguinte: olha, veja que a alíquota vai ser supostamente de 28%. Então, esse cara aqui, ele, a hora que ele for fazer o cálculo dele, ele vai pagar menos, né? Por quê? Porque ele está pagando mais hoje. Então, a indústria, normalmente, quando não tem incentivo fiscal, ela paga mais, ela paga mais hoje no sistema atual e vai pagar menos no sistema em seguida, tá? Depois, quais são os dois modelos que a gente aconselha a fazer? Primeiro, a gente pede para a determinação do impacto nos preços. O que que você faz? Você mantém a margem de lucro, fala assim: não, vamos supor que eu consiga repassar isso, o eventual aumento nos meus preços, né? Então, eu mantenho a margem de lucro e vejo o que acontece com meus preços. Pode se diminuir ou pode aumentar, né? Dependendo do impacto. Depois disso, o impacto na margem de. Eu vejo, eu mantenho o preço do produto e vejo o que acontece com a margem de lucro. Quer dizer, se eu não consigo mudar meu preço, se o meu preço é dado pelo mercado, é um commodity, é um produto que eu não consigo mudar, o que que aconteceria com a minha margem, né? Então, é uma boa medida do que você tem que entender o que acontece com a sua empresa. Mais importante de tudo é esse período de transição aqui, saber o que acontece. Tem muita surpresa, porque esse imposto, que é uma coisa é você fazer a simulação lá para o 2033, entendeu? Que é onde está tudo implementado. Mas você tem um longo caminho que começa em 2027, com a CBS, como a gente viu ali, que você vai ter que calcular os preços que você vai ter, né? Fazer isso. Então, o exemplo que a gente usa aqui para vocês supondo uma alíquota de 28%, tá? Nesse produto, a gente sabe que tem regimes de alíquota reduzida e tudo mais, né? Mas aqui colocando dessa forma assim, a gente é, a gente coloca aqui uma alíquota. Então, você tem aquele imposto de 37,45, você tira esse imposto, sobra 100, tá? Aí, esse valor aqui que eu pulo de 100 para 93 é aquele imposto que está no meu custo, tá? Esse imposto que está no meu custo não vai ser mais faturado. E você me pergunta: ah, mas na verdade eles vão tirar esse imposto aqui e vão colocar 28% de outro produto. Só que 28% me gera crédito e vai me ajudar a me pagar o imposto final. Então, ele não é custo para mim. Então, meu custo cai para baixo. E, por consequência, a minha receita líquida cai de 100 para 93,82. Não fique pensando que necessariamente isso é um benefício. É só o novo mecanismo do imposto. Você tira imposto do custo e põe na venda. Lógico, o de venda continua também na venda, né? Vamos dizer assim. Mas eu estou dizendo assim, é que esse mecanismo aqui dá a impressão que você está, posso vender mais barato, etc. Tal. Depende, tá? É que todo mundo vai ter uma redução do quê? Na receita líquida. Mas isso não significa que você vai ter um impacto positivo, que você vai poder reduzir preço. Você precisa olhar o que acontece nessa próxima etapa aqui. Repito, a lógica é tirar imposto do custo e colocar na venda. E aqui, você, a partir desse 93,82, você aplica a alíquota de 28%, não de 26 aqui, acho que está errado. 93,82, você aplica a alíquota, chega
a 26 e 27. Lembra que não é grossapado, esse aqui é grossapado, né? Esse aqui, a hora que você calcular 9,25, você tem que aplicar sobre 137, né? Você quer calcular o ICMS, é 18 sobre 137. O novo sistema IVA é sobre a receita líquida, sobre 93,82. E aí você chega a 26,27, né? E você tem um preço final, 120,08. Então, como eu antecipei para vocês, o preço cai de 137 para 120, tá? Mas aí você tem uma outra forma de olhar isso, tá? Que primeiro, se eu estou na relação B2B, né, que é com o contribuinte, né, se meu cliente é o contribuinte, o que eu tenho que olhar geralmente, meu contribuinte vai tomar, o meu cliente vai tomar crédito de PIS e COFINS e de ICMS, tá? Então, para ele, o seu cliente vai olhar, ele olha esse custo. Ele fala assim, eu sei que eu estou pagando 137, mas eu tomo crédito de PIS e COFINS, de ICMS, então para mim o custo é 100. Após a reforma, esse mesmo contribuinte vai olhar o quê? Ele vai olhar esse 93,82. Então ele fala assim, poxa, reduziu o meu preço aqui, tá? Meu custo de aquisição vai ser reduzido. Como vai acontecer para todo mundo, mas repito, aí você tem que ver o que vai acontecer com o imposto depois. Se o seu cliente for consumidor final, né, pessoa física, aí você poderia, se quisesse, né, reduzir o preço em 12%, que ainda assim a sua margem de lucro ia ser mantida, né? Aí você fala assim, ah, não vou reduzir. Ok, só que seus clientes eventualmente podem, desculpa, seus concorrentes também vão ter o mesmo impacto, né? Então você precisa olhar que às vezes talvez seja necessário reduzir preço. Mas a gente sabe que no Brasil é difícil reduzir preço, o fácil é aumentar preço, né? Então a gente vê bem, infelizmente a gente vê isso. É, aqui é um outro exercício que a gente faz, tá? É o exercício com outros números, são outros números, tá? O que que eu faço? Eu mantenho o preço de venda, tá? Então, quando eu saio aqui, olha, o preço de venda é 112, tá? Isso são exemplos reais, tá, pessoal? 112 e continua 112 pós-reforma. Só que o imposto aqui é 12,97 e na reforma o imposto subiu para 24,72. Então, aqui esse cara teve problema. Mesmo com esses 6,74 de custo na carga, ele teve problema. Por quê? Hoje ele tem uma margem bem apertadinha de 2,53. O que que acontece se ele não consegue mexer no preço? A margem dele, olha, vai virar o quê? Negativa. Ainda que os custos deles tenham diminuído. Olha, o custo dele era 90, caiu para 88, porque essa carga que foi tirada. Então, o que acontece? Esse custo dele aqui, o lagida dele, virou negativo. Ele passou a ter prejuízo. Então, você tem que sempre se situar entre os dois extremos. Ou você fala, não posso mexer no preço, ou posso mexer no preço, né? Então, são dois extremos que a gente tem aqui para exemplos, né? É, o outro ponto que a gente fala é olhe para o seu concorrente, tá? Quer dizer, entenda o que pode estar acontecendo. Aqui é uma coisa mais complicada de vocês fazerem por vocês mesmos, né? Por quê? Porque a gente consegue ter, junto ao IBGE, existe um estudo de vários quinais, quer dizer, os principais, né, os quinais principais que a gente fala, né? Da indústria, do serviço, né, da agropecuária, tem ali do comércio, tem tudo ali colocado, tá? Esses estudos permitem a gente olhar um setor, tá? E falar assim, olha, a carga tributária, o impacto para o setor é este, tá? E aí você vai medir o impacto da sua empresa. Você fala assim, para que que serve isso? Serve como uma direção. Vou dar um exemplo bem concreto, né? A gente trabalha com uma questão do setor, digamos, é um determinado setor de serviços, tá? Esse setor de serviços, eles contam com bastante mão de obra, tá? Bastante mão de obra. Aí, aquela empresa que a gente estava trabalhando, ela é uma empresa que faz aquele mesmo serviço, só que ela usa muito inteligência artificial, tá? O que que a gente fez? A gente fez o estudo do grupo, desculpa, do setor e o da empresa. Quando a gente fez esse estudo, a gente verificou que o impacto no setor, nas outras empresas que usam bastante mão de obra,
entendeu? É muito maior do que o dela, que utiliza mais capital, equipamento, software, né? Inteligência artificial. Então, ela verificou que ela vai ter uma melhoria em relação às outras empresas do setor e que compensa ela continuar investindo em novos equipamentos, novos softwares e tudo mais, que ela vai conseguir diminuir até proporcionalmente o impacto que ela tem. Então, isso é uma coisa assim importante que a gente acha, lógico, tudo depende do tamanho da empresa, do quanto você é importante, mas olhe também para o setor seu. Veja o que ele é diferente de você, tá? É, bom, em razão disso, né, a gente tem aquilo que a gente fala impacto com os fornecedores, né? É importante, digo assim, é muito importante que a gente olhe isso. Isso é a questão fundamental. Assim como eu mostrei para vocês que o impacto que o seu preço líquido vai ser diminuído, tá? Do seu fornecedor também. E se você não tomar cuidado, os seus preços vão aumentar muito mais do que a gente mostrou aqui, tá? Então, a gente mostra aqui uma dinâmica de um fornecedor seu, tá? Veja, esse fornecedor, ele, a partir, vamos só imaginar 2033, tá? Para a gente simplificar a nossa vida aqui. É o mesmo quadrinho que você viu lá no outro, com números um pouco diferentes, mas você tem que entender que a sua ótica, você está olhando para o seu fornecedor. O seu fornecedor hoje é um prestador de serviços aí, né? Qualquer, ele está te cobrando 105,99. Que isso aqui é 3,65 de PIS/COFINS e 2% de ISS. Mais uma vez, o 5,99 é maior porque a gente está falando do Grossap. Então, ele não pode jogar o IBS e CBS sobre o 105,99, porque esse imposto vai deixar de existir, tá? Ele não vai mais pagar esse imposto. Então, para começar, ele não pode fazer isso. E aí, portanto, a base dele deveria ser, no mínimo, 100. Só que tem um detalhe. A gente também sabe que esse cara aqui, ele tem imposto no custo dele, que vai deixar de existir porque ele vai faturar o imposto que vai ser faturado vai virar crédito e que vai ajudar esse mesmo fornecedor a pagar esse imposto aqui que está no final, tá? Então, quer dizer, o que que acontece? Qual seria a base correta para ele negociar, né? Seria o 92. É aqui que vai incidir o 28% ou qualquer que seja a outra alíquota, né? Que venha a valer. É aqui que tem que incidir o 92. Então, veja, você tem que trabalhar com o seu fornecedor. Primeiro, ó, esse aqui você tem que me vender por 100 no mínimo. E esse daqui, você fala para ele, ó, você tem aí uma margem, que eu sei que você também não se creditou, né, de vários impostos. E agora você vai ter uma redução de custos. Então, portanto, você teria que aplicar o imposto aqui e não aplicar sobre 100. Então, o correto do ponto de vista não legal, tá? Legal é mercado que vai se ajustar, tá? Se ele for um fornecedor que tem vários concorrentes, provavelmente você vai conseguir negociar esse 92 aqui, tá? E aí, obviamente, ele vai emitir uma nota fiscal com imposto, né? O preço final dele vai ser 117. Mas para vocês, o que importa é esse custo aqui, né? Se você está comprando e você é contribuinte, é isso aqui, porque isso aqui também vai ser um crédito para você. Então, realmente a coisa é muito importante ter essa negociação com fornecedores, tá? Eu destaco isso porque realmente isso faz a diferença, porque senão você vai ter muito aumento de preço e pode perder competitividade. A revisão dos contratos, eu só ressalto que porque eu estou mudando de preço, eu também preciso rever contratos, mas tem uma série de coisas que o doutor Rodrigo Lázaro vai apresentar para vocês, tá? Então aqui a gente só passa aqui uma sequência. Depois, é necessário treinar as áreas, entendeu? Da empresa. E se é empresa grande, ok. Se é empresa menor, isso tudo tem que ser feito pelo sócio, pelos donos, entendeu? Tem que olhar e tentar fazer pelos Primeiro, os executivos precisam ser esclarecidos da reforma. Como eu disse, vai mudar muita coisa, vai mudar preço, né? Os investimentos em equipamentos, eles são totalmente desonerados do imposto. Então você tem que olhar a perspectiva, ele tem que pensar na perspectiva do futuro com a reforma tributária. Isso muda muito na maioria das empresas onde eles têm. Vai acabar o incentivo fiscal. Ah, eu tenho uma distribuidora minha que está num estado com incentivo fiscal.
Vale a pena eu continuar lá? Provavelmente não. Você precisa fazer os cálculos, né? Então, esse é um ponto. Olha, eu estou localizado numa. Eu tenho uma indústria que é perto de um fornecedor que tem incentivo fiscal. Será que vale a pena eu ficar lá? Né? E uma das razões do porquê que foi feita essa implementação por fases é porque existe um impacto, principalmente de incentivos fiscais, né? Que vão ser extintos, né? E não vão fazer mais sentido, né? Não importa isso, que vai impactar a empresa. Então, para que esse impacto seja feito passo a passo, é por isso que eles deram o quê? Esse tempo aqui, né? Esse período, né? Depois você tem áreas específicas, como eu disse para vocês, a área comercial, seja de compras, suprimentos e de vendas, tem que entender o que está acontecendo, porque os preços que eles vão negociar, que eles irão negociar, serão diferentes. E repito, acabou preço bruto, é preço líquido agora, tá? A área financeira vai ver o cálculo, vai ver o fluxo de caixa, a área fiscal nem se fala, né? Precisa de treinamento. O RH, né, precisa contratar pessoas. O RH tem vários aspectos, né? Os benefícios fiscais que vão gerar crédito, desculpa, benefícios fiscais, não, os benefícios gerados aos funcionários, como vale-refeição e tudo mais, precisa ver o que vai gerar crédito, o que não vai gerar, então tem muita coisa aqui importante, né? E até na contratação de pessoas para a área fiscal, precisa verificar isso, tá? O treinamento aprofundado para a área fiscal quando sair o regulamento e o treinamento do split payment, tá? Que esse é um ponto também bastante importante que eu vou procurar colocar aqui um pouco neste exemplo, tá? Que eu vou dizer. O que que acontece com o split payment, tá? Vamos entender o seguinte. É, o split payment consiste num sistema que vai existir com bancos, tá? Em que e eu vou simplificar um pouco, porque obviamente isso demandaria muito explicação em muitos detalhes. Mas o que que acontece? Quando eu for pagar o meu fornecedor, tá? Eu tenho uma invoice, uma nota fiscal, que tem um valor, vamos supor, de 100 de preço e tem 28 de imposto. O que que eu vou fazer, né? O que que o sistema vai fazer? A apuração do imposto, ela vai ser, entre aspas, nota a nota, tá? E quando eu for fazer esse pagamento, eu vou, a hora que eu entro no sistema e ponho pagar, o sistema vai consultar se o imposto daquela nota fiscal que foi emitida pelo meu fornecedor, se ele já foi pago ou não. Se esse imposto não foi pago, aí o dinheiro, esse cento, o 100 o 100 vai para o fornecedor e o 28 vai para o governo, para pagar o imposto daquela nota que, por um acaso, ela não foi paga, tá? Então, é importante entender isso, por quê? Porque a empresa só poderá tomar crédito, e esse é um ponto muito importante, depois que o imposto destacado na nota fiscal de aquisição foi pago. E é por isso que existe o split payment, porque se por um acaso o meu fornecedor não pagou esse imposto, eu vou lá na hora do pagamento, eu pago o imposto para o governo e tomo crédito, tá? Então, isso vai ser uma garantia que a empresa tem. Mas veja, como é que funciona? Como é que esse imposto dessa nota fiscal vai ser paga? Quando esse fornecedor emitiu esse imposto, né? Desculpa, emitiu essa nota fiscal e gerou esse imposto, gerou lá, o sistema marcou. Essa apuração vai ser feita pelo governo. Vocês já devem ter visto aí que tem um sistema que está vários vídeos e tem uma calculadora que foi feita pelo governo, enfim, que te ajuda bastante. Mas esse imposto, né, que é destacado ali, ele pode ser pago de três formas, né? A primeira forma será o próprio fornecedor tem um crédito e esse crédito mata aquele débito. Então, pagou, você toma crédito. O sistema já, tudo isso vai ser automatizado, já vai cair o crédito para você, tá? Segundo, chegou ao final do mês, o seu fornecedor apura o imposto dele, que envolve aquele débito ali, e se esse imposto ainda não foi pago, ele vai lá e pum, paga para o governo, e esse você já gera o crédito. Mas se por um acaso nenhuma dessas duas formas for apurada, né, o imposto vai ser pago por você que está comprando aquela mercadoria, que é o primeiro exemplo que eu dei para vocês. Se por um acaso não foi pago ainda, né, você vai lá e paga e toma o crédito.
Isso vai acontecer muito, na verdade, quando você for comprar à vista. O cara que comprou à vista, gerou débito, muito dificilmente esse débito já vai ser pago. Então você comprou à vista, gerou a nota, pagou, pronto. Aí você já toma o crédito imediato, tá? Agora, se não, o que vai acontecer? Pode ser que você tome o crédito ainda dentro do próprio mês da sua compra, né? Ou você compra, você acaba tomando o crédito quando o saldo devedor. Opa, tem um som aberto aí. Opa. É. Então, e aqui a gente faz um exemplo de como ele é hoje, né? Então, para começar, quando você compra um produto aqui, ó, e obviamente isso vai impactar o seu fluxo de caixa. Por quê? Porque, porque você já tem o quê? Um crédito. Quando eu falo compra, você não pagou ainda, né? Quando você recebeu essa mercadoria, você já tem o crédito desse imposto. Já está lá o crédito. E se aparece um débito, você já vai usar esse imposto para quitar esse débito, né? Mas não. Como eu mostrei para vocês, o que vai acontecer é que quando você compra essa mercadoria aqui, tá? Que no caso pós-reforma seria a alíquota de 28, ainda não tem crédito. Ela entrou na sua indústria lá e você não tomou crédito. E aí você, quando for pagar esse imposto que surge numa nota fiscal que você emitiu, você não vai poder usar esse imposto aqui, tá? Então a gente faz esse estudo e a gente vai estudando o quê? Essa variação do caixa. E nesse exemplo aqui, eu chego no período de 10 de março, eu começo aqui como se fosse 2033, né? Vamos falar assim. E eu já vejo um estouro de caixa aqui de 28, tá? Depois de passado 2 meses. Então, veja, todo esse período aqui eu tenho caixa negativo em relação a essas operações que eu fiz. Em relação a quê? Ao sistema anterior, tá? Então, mostro aqui qual é o caixa, né? O saldo de caixa. E quando que eu comparo com o sistema novo, eu já vejo estouro. Isso é quase impossível não acontecer. Vai acontecer no primeiro mês, né? Então, em relação ao mês anterior. Mas depois, posteriormente, aí você vai, isso só acontece no primeiro, depois não tem mais estouro de caixa, porque você já supriu o caixa, né? Digamos assim. Aqui tem só uma outra simulação, que é considerando que você comprou à vista e tudo mais. Então é um pouco mais complexo, mas, enfim, isso é uma coisa que você tem que pensar, principalmente quando você está falando da implementação agora em 2027 da CBS. A alíquota é menor, mas ainda assim vai dar impacto. Por fim, a gente fala assim, olha, que eu falei para vocês, tem uma série de providências que você tem que fazer ao longo do tempo. Então, quer dizer, em 2027, você precisa resolver o sua nota fiscal eletrônica, validar os testes perante as secretarias de Fazenda de emissão de nota fiscal, tá? Do ambiente que eles estão criando, né? Depois, você tem que mapear os contratos que você vai ter em 2027, né? Por quê? Os contratos, você tem que já avisar o seu fornecedor, desculpa, o seu fornecedor e o seu cliente também, que poderá haver um aumento de preço. Ontem eu recebi uma consulta de um empresário em que eles estão falando, olha, o cara eu estou num shopping, né? E eles estão mandando aqui dizendo que querem atualizar a cláusula de contrato dizendo que pode haver aumento de preços com a reforma tributária, né? E se tiver aumento de preço, eles vão repassar. Então, eles já estão trabalhando o quê? Com cláusulas de alerta, né? Necessariamente não vai aumentar o preço, mas só para dizer que se tivesse aumento de preço, e a mesma coisa você deve fazer em relação aos seus clientes, tá? Depois o financeiro precisa pensar numa política de preço, porque em 2027 já vai ter compras e vendas diferentes, né? E também para 2027 você precisa negociar os preços, tá? Enfim, depois de você adequar o sistema para emissão da nota fiscal eletrônica, em 2026 você tem que adequar a sua nota fiscal eletrônica para a vigência em 2027 da CBS. E por fim, aqui a gente, na prática, 2027 é a mesma preparação, em 2028 também, é a mesma preparação para 2029 a 2032, quando o IBS começa a ser implementado, tá? É negociar contrato, é estabelecer novos preços, enfim, é que tem duas fases, né? Eu contei para vocês como se fosse uma fase só. E aqui a gente está falando, são duas fases, porque primeiro entra em vigor a CBS, depois entra em vigor o IBS. Então, por isso que a gente tem que negociar. Bom, basicamente, pessoal, era esse o ponto, os pontos, acho que foi bastante coisa, né, para falar para vocês. E agora vou deixar vocês com o Dr. Rodrigo Lázaro, que tem muita coisa para falar com vocês também.
Muito obrigado. Estamos aqui para. Vou ver aqui as questões que estão sendo apresentadas no chat e posteriormente a gente vai escolhendo para responder, tá bom? Estarei aqui ainda até o final do webinar. Muito obrigada, doutor Fleury. Excelente apresentação, especialmente essas linhas do tempo que facilitam bastante, né, a visualização e o entendimento. Excelente. Então, doutor Lázaro, a palavra é toda sua. Bom dia a todas e a todos. Obrigado pela oportunidade de falar aqui, Juliana, Ivan, Orlando, nossos amigos de tantos anos que nos acompanham nessa luta, nessa parte da reforma. Isso é um ponto realmente fundamental. É salutar ter essa discussão que tem que estar viva no ambiente empresarial. O que vocês precisam ver hoje é que a reforma é um projeto que não deve se limitar ao departamento fiscal das empresas. Ela tem que ser abraçada por toda empresa, desde a pessoal de compras até o pessoal que faz a formação de preço, todo mundo, especialmente o pessoal de TI, então todos precisam abraçar essa necessidade. E ali vocês vão ter, como o Eduardo Fleury nos trouxe muito bem, vários steps, vários passos que precisam ser ali alinhados para que vocês tenham viabilidade de atender essa demanda fiscal que aí nasceu com a reforma tributária. Eu vou falar um pouco sobre a expectativa que nós temos de revisão dos preços, isso na perspectiva dos contratos. Então, aqui vou subir a apresentação para vocês. E nós vamos falar aqui, né, nesses minutos finais, sobre a revisão de contratos e alguns impactos em relação às obrigações acessórias. O que esperar em relação a esses dois assuntos? Eu vou entrar um pouco mais no detalhe sobre essa questão da revisão de contratos. O Fleury foi ali cirúrgico em relação ao que nós precisamos entender em termos de revisão dos aspectos de precificação, questão de fluxo de caixa e todos esses pontos que precisam realmente de uma dedicação dos departamentos que eu comentei. Inicialmente, nós já temos uma ideia do que nós precisamos entender em termos de revisão de preços. Nós, inicialmente, precisamos entender como o Fleury nos trouxe aqui, quais são os resíduos de primeira e segunda ordem, como isso afeta o seu preço líquido, como o preço líquido vai ser ali instrumentalizado num contrato, porque a gente não tem essa. Aqui no Brasil, a gente está muito acostumado a mandar uma proposta comercial colocando o preço cheio, o preço com impostos. Quando nós vamos nos outros países, e para o estrangeiro é difícil ele entender que nós temos essa particularidade, ele ele tenta entender por que que nós colocamos os preços, nos preços, os tributos. Porque aqui, os tributos, como o Fleury colocou, né, eles são embutidos no preço, eles acabam sendo glosapados. E ali, fazendo parte do preço de venda, nós necessariamente colocamos isso em proposta. Agora, nessa nova realidade que vai nos acompanhar, que é a reforma tributária, isso é uma grande novidade. Nós vamos enxergar efetivamente a neutralidade a ponto de nós termos uma natural identificação sobre qual vai ser o tributo recuperável dentro da minha operação e efetivamente aquilo que vai se tornar um custo ou uma despesa efetiva para mim.
o que é muito mais neutro, muito mais transparente do ponto de vista de precificação do que é hoje, né? A gente tem uma ideia geral de quanto nós temos de carga fiscal, mas efetivamente esse repasse dos custos não recuperáveis dos tributos acabam ficando ali ocultos e a gente só tem uma referência por conta dos tributos destacados na nota, mas não é exatamente a carga fiscal absorvida. Por que eu estou falando isso? Porque nos contratos nós já vamos ter novidades, então, a partir de 2026, e especialmente em 2027, com a substituição do IPI, do PIS e COFINS, pelo imposto seletivo, que a gente ainda não tem as alíquotas, não sabemos, né? E da CBS, que a gente tem uma expectativa de 9 a 10%. Aí vocês devem pensar, nesses contratos de trato continuado, ou seja, aqueles contratos que eu vou continuar prestando determinado serviço ou fornecendo mercadorias ou até intangíveis, enfim, vários fatos vão ter impactos sobre uma perspectiva de uma precificação nova. E ali é fundamental as empresas, de fato, terem essa dinâmica de saber efetivamente quanto vai custar, porque você vai ter um impacto no preço necessariamente pode ser para cima, pode ser para baixo. Aquelas empresas que possuem poucos créditos, como as empresas de prestação de serviço, que necessitam muito mais da mão de obra ou da atividade profissional do próprio sócio ou acionista, esses, de fato, vão ter poucos créditos, potencialmente a alíquota de 28% possa incrementar aquele valor de preço. Porém, preço não significa que aumente o custo daquele tomador ou cliente que você tenha. Por quê? Porque quando nós estamos pensando aqui em uma estrutura de empresas equiparadas às instituições financeiras, há essencialmente uma grande parte desses clientes que são o quê? Pessoas jurídicas que serão tributadas pelo IBS-CBS. Sendo eles contribuintes, qual é a expectativa? A expectativa é que eles possam tomar o crédito do IBS-CBS, que potencialmente tenha uma variação positiva ou negativa no preço final, mas para fins de reconhecer aquilo como um custo fiscal, eles vão ter a neutralidade, eles vão tomar crédito dessa operação. E como o Fleury muito bem trouxe, as hipóteses de crédito são, de não tomada de crédito são limitadíssimas. Como ele colocou, bebidas para o diretor, coisas realmente pontuais que não geram crédito, que estão realmente fora da ideia de neutralidade. Então, nós temos esses pontos que precisam ser identificados. Quais são os contratos que eu preciso já identificar que eu terei variações de preços e impactos diretos na precificação? O que é um contrato de longo prazo? Nós já temos aqui uma ideia, e eu acredito que vocês também já pensam aqui, quais são os contratos que em 2026 a gente já poderia pensar que nós teríamos aqui necessidade de chegar com o cliente e negociar ele. Eu, por exemplo, já consigo imaginar aqui contratos, por exemplo, contratos de locação que hoje, essencialmente, eles não têm uma expectativa de pagar tributos sobre o consumo, tributos indiretos, além do PIS e COFINS, claro, mas que nós já teremos efetivamente uma possibilidade de repasse de preço a partir de 2027. Então, contratos de locação é uma hipótese importante? É. E aquela pessoa física que essencialmente não, que é locadora de imóveis, que essencialmente ela não tinha uma expectativa de se tornar contribuinte desse tipo de tributo,
como é o caso do PIS/COFINS, ela hoje se torna, com a expectativa de se tornar um contribuinte se tiver mais de três imóveis e uma receita anual acima de 240 mil, ou ter um imóvel só e uma receita acima de 280 mil. Esse ponto é importante entender, que numa situação desses novos fatos geradores do IBS-CBS, nós teremos realmente novos impactos. Precisa ser monitorado quais seriam eles para nós termos uma ideia essencial de reajustes. Por que esses reajustes precisam estar previstos em contratos? Ah, Rodrigo, existe a cláusula de onerosidade excessiva do Código Civil que me permite fazer a revisão judicial disso. É verdade, mas judicializar uma coisa que você potencialmente pode ajustar com seu cliente, isso é muito mais adequado. Ou com seu fornecedor também. A outra parte também pode ter um reajuste de preço que você vai poder ali identificar, sentar e entender se efetivamente o preço final é justificável quando você tem esse repasse ou não. Então, essa expectativa de onerosidade excessiva precisa ser analisada caso a caso, contrato a contrato. E nessa discussão com o seu fornecedor ou com o seu cliente, precisa realmente ser aberto ali o custo e a possibilidade de recuperação dos tributos novos do IBS-CBS. Ali você vai identificar efetivamente se existe um impacto significativo sobre o seu negócio. Quando eu penso em contratos, um primeiro ponto é: eu tenho contratos que prevêem reajustes automáticos, especialmente contratos de tratos sucessivos de longo prazo. Esses reajustes normalmente são atrelados a hipóteses de inflação ou ajustes condicionados a uma expectativa não prevista na hora da celebração do contrato. Como, por exemplo, pessoal, é, uma valorização do dólar muito consistente num determinado mês. Esse é um tipo de gatilho contratual muito conhecido, muito comum nos contratos. Mas essa mudança legislativa, normativa da tributação, ela pode ser um fundamento essencial no reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E esse é o ponto que vocês precisam trazer na renegociação de contratos. Primeiro, ter o preço, saber efetivamente qual vai ser o aumento de custo e o seu impacto. E no segundo momento, fazer essa revisão dessas cláusulas. Já ter evidenciação daqueles itens que você vai precisar ajustar e quais serão as cláusulas que você vai ali transacionar nesse novo contrato, nessa inovação, nesse contrato que você vai negociar. Veja que a Lei Complementar 214 trouxe textualmente que os contratos públicos podem ter reajuste para o reequilíbrio econômico financeiro. Por que isso já existe? Porque já existe a lei a lei de licitações já prevê exatamente a necessidade de reajuste por reequilíbrio econômico financeiro. O que a lei complementar trouxe é algo que não é novidade no cenário de prestação de serviço público ou de fornecimento de bens ou construção civil. O X da questão aqui é por que que a lei complementar não trouxe um regramento para os contratos civis? Claramente, o contrato civil ele se reporta à legislação do Código Civil, da Lei de Liberdade Econômica, e ali, pessoal, eu tenho todos os fundamentos para rever revisões de cláusulas contratuais. Então, é nesse raciocínio que nós temos fundamentos legais para esse reequilíbrio, mas cláusulas de reajuste não podem ser tácitas, elas precisam estar
contratualmente previstas. E é por isso que nós temos esse trabalho, essa agenda para 2026 de levantamento desses contratos e saber efetivamente como propor reajustes nessas hipóteses. Então, temos os contratos relacionais, que são aqueles de fornecimento contínuo, são claramente contratos que vocês precisam olhar. Contratos internacionais, preciso fazer uma análise efetivamente de como vai ser a dinâmica da tributação relacionada a essas aquisições. Existe, claro, uma expectativa de uma ampliação da hipótese de crédito, como a gente já colocou aqui. Muitos contratos, muitos custos fiscais que antes nesses contratos internacionais não geravam créditos, hoje vão gerar. Então, nós temos aí, especialmente para aqueles que trabalham no Comex, uma expectativa de que o nosso cliente possa tomar créditos do nosso serviço que antes nós não tínhamos, né? Outra coisa que pode atingir fortemente vocês numa negociação, e você vai realmente melhorar a vida do seu cliente, são aquelas atividades, de intermediação de negócios. Então, antigamente existia uma grande discussão sobre a possibilidade de tomada de crédito de PIS e COFINS, se é essencial ou não, mas especialmente para atividade comercial, mas isso vai ficar superado. Então, 2027, claramente você vai trazer, embora potencialmente você possa ter um aumento de preço, mas você, no frigir dos ovos, ali no final do dia, ele vai poder tomar crédito desse potencial aumento da carga, se for efetivamente esse caso. Por quê? O que vai valer no final das contas vai ser o seu preço líquido, que potencialmente você vai poder tomar créditos de coisa que você não podia anteriormente, exatamente por essas travas que eu comentei, piscofins, com essa essencialidade limitada, com essa tomada de crédito que era ali muito discutida dentro da Receita Federal, do CARF, do Judiciário, isso vai ser efetivamente superado. Locações é outro que já trago aqui de cara para vocês, como eu comentei, nós temos essa mudança na forma de tributação. Hoje a gente não tem um tributo indireto, a não ser o PIS e COFINS, para locadores, pessoas jurídicas, que seja repassado no preço. Isso já vai mudar ali de cara com o IBS-CBS, especialmente o CBS em 2027. Fiquem atentos a esse ponto. Então, como eu comentei, a lei de liberdade econômica dá a oportunidade, nos dá fundamento legal para propor essa necessária revisão dos contratos. É livre a estipulação entre as partes para a identificação do repasse entre os custos com com uma certa identificação. Se eu vou ali dividir esse impacto fiscal com o meu cliente ou não, através de uma livre negociação. Como eu falei, a cláusula nunca vai ser tácita. Eu preciso ter um fundamento para isso. Simplesmente as partes precisam sentar e trazer instrumentos legais para viabilizar essa distribuição desse novo custo que a gente vai ter. Como o Fleury trouxe, existe uma complexidade para nós sabermos efetivamente qual é o preço líquido dos impostos. E ali nós vamos precisar efetivamente esmiuçar qual vai ser o resíduo de primeira ordem, de segunda ordem, o que vai ser o meu preço líquido após a virada de chave da reforma tributária e como eu vou fazer isso ao longo dos anos, como o Fleury mostrou no aquele timetable, o que que nós vamos fazer de 2026 até 2032. Então, dentro dessa perspectiva de ajustes de preço, não basta no meu contrato eu colocar, agora vale só o preço líquido da minha precificação. Eu vou ter a necessidade de ajustar ele, ter gatilhos contratuais que vejam as hipóteses de ajuste de preço ao longo dos anos. Eu tenho certeza, como o Fleury nos trouxe, falou da questão da possibilidade de utilizar
índices para ter uma previsão por atividade de quanto é o resíduo fiscal de segunda ordem, mas eu, além dessa complexidade do cálculo, eu tenho algumas incertezas sobre como vai ser efetivamente essa composição do preço. É possível chegar efetivamente numa ideia, numa estimativa, e nessa estimativa prever cláusulas que te protejam. Mas existe uma certa incerteza em relação a esses créditos. A incerteza é alimentada, como o Fleury muito bem trouxe, com relação a creditamento. A grande novidade dessa reforma também, além da neutralidade fiscal, eles trouxeram uma limitação ao crédito desde que eu demonstre que aquele crédito foi efetivamente gerado por algo que foi sobre IBS-CBS que foi pago na cadeia anterior, eu tenho certeza que eu posso tomar ali, escriturar aquele crédito. Ou seja, no próximo bloco a gente vai falar exatamente sobre essa questão do novo motor econômico que vai ser a reforma tributária pautado exatamente na sistemática dessa nova, né, da nossa nova apuração assistida, como vai ser a tecnologia e, e como essa tecnologia vai travar exatamente essas hipóteses de crédito do IBS-CBS no sistema. Mas só para vocês entenderem, há necessidade de cláusulas contratuais que vejam como vai ser tratado o crédito na hipótese do meu cliente, do meu fornecedor, perdão, desse fornecedor não efetivamente recolher o IBS-CBS. Eu vou ter limitação ao crédito? Vou. O que eu preciso é de cláusulas contratuais que me protejam nessa hipótese de não possibilidade de tomada de crédito. Porque ao repasse no preço, existe especialmente uma previsão legal para eu tomar aquele crédito? Existe. Qual foi a única dificuldade? O meu fornecedor não pagou. Eu preciso de cláusula exatamente para chegar nesse ponto. O que eu posso exigir e como eu posso monitorar essas situações? Veja, então, como o Fleury nos trouxe, para 2026 nós temos a novidade do destaque de 1% de BSCBS e ali já existe uma discussão. Será que esse IBS-CBS que a gente vai pagar ali em 2026, 2027, ele entra na base de cálculo do IBE, do ICMS, ISS, PIS e COFINS do IPI? Então, a partir do momento em que já existe uma discussão se os tributos antigos vão ter a inclusão na base de cálculo do IBS-CBS novo, eu acredito que como o IBS-CBS no destaque de 1% ele não tem o recolhimento, ele não vai ser exigido a princípio para aqueles que façam destaque na obrigação acessória, na nota fiscal do IBS-CBS, não há a obrigação a princípio de recolhimento do imposto. Então, eu acho pouco provável que em 2026 já exista essa cobrança do ICMS, ISS, PIS/COFINS e IPI com a inclusão do IBS-CBS na base de cálculo. Mas já há acenos tanto dos estados e municípios para inclusão desses novos tributos na base de cálculo dos tributos antigos. Então, a gente precisa ter essa perspectiva de risco já monitorada para os contratos já terem essa previsão de potencial repasse desse preço. 2027, um marco importante com o PIS e COFINS e IPI ali morrendo, o IPI parcialmente, porque os tributos, o IPI vai ser exigido para produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, para manter, né, a competitividade da Zona Franca de Manaus, a existência do benefício econômico até 2072. Mas a ideia é, com essa substituição, há um impacto de preço já imediato e a gente precisa ali ter um contrato, pelo menos protegido, quando nós
tivermos efetivamente uma ideia de modificação daquela precificação. E ao longo dos anos, até 2032, o ICMS e o ISS vão morrendo aos poucos, sendo substituídos pelo IBS-CBS. E aquilo que o Fleury trouxe muito bem, sobre uma perspectiva de ser uma alíquota de 28%, ela vai claramente aumentando ao longo do tempo e gradativamente o IPI e o ISS vão morrendo, nesse cruzamento de preços, nós vamos ter o quê? Uma necessidade de ajuste potencial no repasse desse custo. O ISS, que é não creditável, especialmente, e o IBS é creditável, isso também precisa ser ajustado para que não haja um desencontro de precificação, especialmente. E os gatilhos contra o ICMS, em parte, também pode ser não creditável, como eu falei, né? A ideia do ICMS e do IPI é a possibilidade do crédito físico, crédito vinculado àquela mercadoria, extremamente limitador, né? Quando a gente pensa no que a gente já compra de mercadorias e ativos imobilizados, enfim, esses itens que possuem essa tributação, a recuperabilidade também é realmente limitada. Então, esses itens com o IBS, vão gerar crédito e a gente vai precisar exatamente desse ajuste, né, essa equalização na precificação. Os gatilhos contratuais para reequilíbrio econômico é o que eu vou falar na próxima tela, mas o ponto fundamental aqui é você efetivamente ter essa previsão e saber exatamente qual aquele que você vai escolher. Como o Fleury trouxe muito bem, eu posso estar numa posição de vantagem, né, na negociação ou desvantagem, dependendo do quanto de crédito e de quanto o meu cliente pode tomar de crédito em relação ao meu. Primeira cláusula que eu trago aqui é a cláusula de repasse tributário. Então, eu fixo um preço líquido e eu defino quais vão ser os custos adicionais distribuídos entre as partes. Então, eu já coloco ali, o custo fiscal é de responsabilidade daquele que está comprando, mas eu negocio efetivamente a cláusula pensando no preço líquido. Só pensar no preço líquido não vai te resolver. Você vai colocar que existe a incidência do IBS-CBS, que isso é um repasse no preço. Naturalmente é assim no exterior, todos os países assim pensam. A gente é que ainda tem essa necessidade, como eu falei, de incluir no preço por uma questão da própria legislação fiscal que propõe exatamente esse. O ICMS integra o preço da operação, o ISS é no preço do serviço. Então, nós acabamos colocando o preço com impostos, mas podemos definir isso dessa forma. Cláusula change law. Ah, Rodrigo, vem você com essa questão em inglês. É porque a doutrina americana traz essa especialidade e nos dá fundamentos importantes para essa revisão de cláusulas. E ela traz exatamente aquela figura da onerosidade excessiva. Essa onerosidade excessiva, claro, mostrando, abrindo ali o custo, a gente chega exatamente nessa permissão de negociar o contrato com essas alterações significativas, né? Então, a cláusula hardshipping e de revisão também traz essa ideia, até Bruna Puga traz esse ponto para a gente. Ela prevê obrigações de renegociação e adaptações dos custos impactados pela reforma tributária, né? Então, essa fotografia de 2032 que nós vamos ter, ela não vai ser algo estanque, algo definitivo. Por quê? Porque estados e municípios ao longo ali da pós-transição vão ter a liberdade, pela autonomia, de identificar quais vão ser as suas alíquotas e esses ajustes de alíquotas também vão trazer impactos nos preços. Então, vejam, pessoal, eu vou ter também um trabalho, um to para fazer exatamente após a transição, com possibilidades de reajustes dessas alíquotas ao longo dos anos. Então, as cláusulas precisam ter essa
ideia de revisão e também uma identificação clara de gatilhos contratuais futuros para revisão. Como eu falei, e o Fleury trouxe um esclarecimento sobre o split payment, essa técnica de liquidação, né, do tributo do IBS-CBS. Nós temos quatro métodos de liquidação por pagamento, né? Então, aquelas operações que tradicionalmente não podem ser feitas pelo meio de pagamento eletrônico, digital, por exemplo, pago em dinheiro, essa não vai ter split payment, né? Não funciona. Já os pagamentos que vão ser feitos por meio de transações bancárias, essas tradicionalmente vão ter uma possibilidade de liquidação através desse split payment. O que é? É já destacar o preço do tributo diretamente na fatura de pagamento. Então ele vai lá e já toma aquele valor e o vendedor ou prestador de serviço ele não vai ter assim liberalidade para falar, não vou usar esse dinheiro, ao invés de pagar o imposto, vou usar para o meu capital de giro aqui. Então isso vai acabar. Porém, na figura do cliente, se ele não pagar aquilo, eu posso ter uma dificuldade na tomada do crédito. Então, uma terceira hipótese que pode acontecer, só explicando as duas hipóteses do split payment. Então, tem esse que vai ser automático, o split payment ali inteligente, automático, e vai ter um que vai depender da alocação que vai ocorrer através do comitê gestor que vai administrar esse crédito. E ele vai estar lá vinculado à operação que vai ser, entre aspas, manualmente colocado dentro da apuração. E a quarta hipótese, que aí sim seria um ponto importante é o cliente, para não ter o risco de não receber o crédito, ele poder pagar no lugar do fornecedor do bem ou do serviço o IBS-CBS. Por quê? Ele vai lá, pega a guia e recolhe em nome desse vendedor para ter a certeza absoluta que o crédito vai ser ali liquidado. Então, ele vai ter, dentro do portal único da reforma tributária, condições de acompanhar aquelas guias de liquidação e os pagamentos que vão estar vinculados à sua apuração. Então, o que eu preciso nos contratos? Primeiro, o meu fornecedor ele vai ter uma obrigação de apresentar documentos que comprovem a liquidação. Ali eu tenho a certeza de que eu não vou ter impactos dentro da minha apuração. Eu vou ter a guia de recolhimento na minha mão. Então, essa é uma primeira hipótese. Agora, numa hipótese em que ele não pague, o que que você pode propor ali? Uma hipótese é a retenção de preço. Se é um contrato de trato continuado, eu venho e faço a retenção daquilo que não tem comprovação no preço e justamente eu vou pagar o net em relação ao meu prejuízo pela falta de crédito daquela tributação com a próxima prestação entre o meu prejuízo e o preço que eu tenho a pagar. Se eu tiver isso, eu tenho condições contratuais de viabilizar essa operação. E o outro é o direito de regresso. Então, meu cliente, meu fornecedor não paga IBS-CBS, eu sou limitado na apuração assistida a tomar esse crédito, eu entro com uma cobrança judicial ou vinculo aquilo a uma garantia contratual e faço a execução daquele direito que eu tenho, porque eu paguei o preço cheio. No em último caso, claro, a rescisão contratual por descumprimento e aí as consequências das cláusulas penais vinculadas ao contrato, multa e etc. Não para por aí a novidade da reforma. Ela também trouxe o que é uma expansão de responsabilidades. Essas novas responsabilidades elas são o quê? Vinculadas à possibilidade daquele terceiro, ou seja, cliente, tabelião,
O transportador, cuidado, né, transportadoras, vão ter vinculação direta com a obrigação de recolhimento do IBS-CBS. Um dos casos interessantes, né, são as plataformas digitais, os desenvolvedores de softwares e os marketplaces. Esses vão estar estão ali, né, na linha de frente como corresponsáveis pela falta do recolhimento do IBS-CBS. Mas para a gente, o que a gente precisa saber é o seguinte: vocês lembram que o Fleury comentou sobre a tributação no destino? Essa é uma grande novidade. A tributação do destino, ela é justamente uma forma de tornar o ambiente de negócios sem aquela discussão sobre guerra fiscal. Então, os estados e municípios, né, ao longo dessas décadas, últimas décadas, criaram mecanismos para atrair fomento de atividade econômica. Então, dá uma alíquota menor, tenta viabilizar a alocação daquela empresa naquele determinado local, uma expectativa de geração econômica, né, daquela atividade. Isso vai ter uma sensível mudança com a reforma tributária, na tributação do destino. Em primeiro lugar, os benefícios fiscais foram ali substancialmente limitados e nós temos regimes específicos e diferenciados para algumas atividades. O Simples Nacional foi mantido, mas a autonomia de estados e municípios para criar outros regimes jurídicos de benefícios fiscais foram realmente ali limitados. E o ponto importante aqui é que alguns estados e alguns municípios vão ter alíquotas diferenciadas, né? Alíquotas que vão ser ajustadas conforme o andar da reforma tributária, a expectativa deles em relação ao fundo de compensação e tudo mais. E o fluxo também de recebimento do IBS-CBS, do IBS em especial. O ponto ali é, quando você vai ter alíquotas diferentes em determinados municípios, e o cliente ali, de uma forma simulada, busca alterar o seu domicílio fiscal para um local que não é efetivamente aonde deveria ser, só para fazer fruir uma alíquota menor, potencialmente o fornecedor que sabia dessa tentativa ali de buscar uma alíquota menor, ele vai pagar junto, ele vai ter uma responsabilidade sobre o IBS e CBS nessa expectativa, especialmente do IBS, né, no caso. Então, nesse ponto, nós precisamos do quê? De cláusulas mais efetivas para evitar que você tenha o repasse desse risco sobre uma expectativa de uma fiscalização com ampliação dessa responsabilidade. E nesse ponto, eu preciso ter o quê? Cláusulas que imponham o quê? Declarações, indenização, responsabilidade exclusiva e o reembolso. São esses pontos fundamentais nessa expansão de responsabilidade que eu preciso ter o quê? O gatilho contratual para cobrar do terceiro o dano que eu sofri. Então, para fechar esse primeiro bloco, é analisar os contratos, cláusulas afetadas, qual vai ser a cláusula que eu vou escolher para aquele determinado ponto, se eu vou ser ganhador ou perdedor na reforma, então eu vou ter que escolher efetivamente o que eu vou negociar com aquele cliente ou fornecedor. Vou ali dialogar e ter ferramentas preventivas em relação ao que vai ter de impacto ao longo dos anos e monitorar os impactos até a transição de 2032. Aqui eu vou gastar alguns minutinhos só para falar um pouquinho sobre as obrigações acessórias, que é efetivamente um ponto de grande preocupação hoje. Como vocês sabem, o ambiente tributário hoje, com 170 obrigações acessórias, não é que todo mundo tem 170 obrigações, mas é claro que nós sofremos hoje emaranhado de obrigações por conta da complexidade do nosso sistema. Em tese,
a reforma tributária veio para atacar esse ponto. Mas ela, claramente, quando muda essa forma de tributação, ela vai trazer o quê? Impactos para a gente identificar exatamente como vai ser esse novo sistema. O Fleury trouxe muito bem como foi desenhado esse novo sistema, mas embora ele tenha muito mais facilidades, ser o local do meu cliente, qual vai ser a tributação correspondente justamente vinculada ao ROC, que vai ser o registro de operação de consumo, ele vai ser traduzido em um dado e a apuração assistida vai indicar qual vai ser a minha alíquota que eu vou ali ter que indicar. Claro que eu vou ter um código tributário específico, onde eu vou colocar se a minha operação vai ser sobre uma alíquota reduzida de 30, 40, 50, 60 ou 70%, ou vai ser a alíquota de referência, a alíquota normal de 28%. Ou, claro, ou a alíquota zero. Essas seis alíquotas, se a gente pegar 5.569 municípios em 27 unidades federativas e uma alíquota de CBS, eu tenho aí 33 mil possíveis alíquotas combinadas. Então, o sistema, como eles vão propor que vai ter uma integração com o XML da nota fiscal e ele vai viabilizar a apuração assistida onde eu tenha uma facilidade de identificação daquilo que eu vou ter de carga, inclusive não só com o motor de regras, como também com a calculadora, eu vou ter condições, a princípio, de não errar ali na escrituração, na apuração dos tributos. O X da questão em relação ao split payment, a gente já falou aqui com um pouco mais de detalhes, mas claramente o ambiente de escrituração do split payment na apuração assistida, ele vai trazer o quê? A identificação naquelas quatro formas de liquidação dos impostos que eu comentei com vocês, né? O split manual, o automático, o cliente paga ou o pagamento normal, como acontece hoje. Nessas hipóteses, eu vou ter a inclusão dos créditos relacionados a isso na minha apuração, e eu, ali, uma vez apurados os créditos, vinculados a determinadas chaves das operações, eu vou ter a possibilidade de ser utilizado dentro daquele período. Se eu não tiver a indicação desse valor, eu vou ter realmente problemas. E aí eu vou ter notas fiscais de crédito e débito exatamente para ajustar questões relacionadas à apuração assistida, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Aqui a gente já falou. Como essa apuração assistida vai ser ali substancial, vai ter realmente um, um grande volume de informações transacionadas vinculadas às notas fiscais emitidas, espera-se aí que o ambiente digital seja 150 vezes maior que o Pix, justamente porque essa ferramenta da Receita, nesse portal único da reforma, com esse motor de regras, com essas adaptações dos ajustes, ele vai ser realmente inovador e com uma perspectiva forte de estruturação do ambiente de apuração que vai fazer frente, né, essa apuração digital, né, da reforma tributária. Eu tive a oportunidade de participar do grupo do API da Receita Federal. Eu fui nomeado pelo Conselho Federal de Contabilidade para acompanhar o modelo, né, de escrituração e identificação da API da Receita. E nesse ambiente, o que mais chama a atenção vai ser a formalização e os fluxos de registro em relação à apuração do IBS-CBS, tá? A Serpo, que é da Receita Federal, trouxe o ambiente pensado para a CBS, mas existe essa necessidade de integração com o IBS. A princípio,
eu vou trazer aqui a CBS para vocês, mas há uma expectativa de que eles façam uma adesão e uma integração entre os dois ambientes do IBS e CBS, inclusive para um documento de recolhimento único, tá? Então, a princípio, nós começamos aqui com o registro de operações de consumo. Esse vai ser um dado que vai ser ali transportado pelos ambientes de dados, onde eu emito a nota fiscal, que vai ser a primeira informação do fato gerador, e nessa obrigação acessória, nota fiscal eletrônica, eu preciso ter o quê? O destaque do IBS-CBS. Então, para 2026, nós já temos essa grande novidade. Eu vou mostrar o o prazo, né, e o que a gente precisa realmente adequar. Então, esse, esse dado, ele vai ser o quê? Encaminhado para o motor de regras. No motor de regras, como a gente viu ali, nessas 33 mil hipóteses de operação, o motor de regras ele vai estar ali alimentado diariamente. A chance de eu errar, colocar uma alíquota desatualizada, ou colocar um ponto de inconsistência na operação, isso vai ser realmente diminuído em muito, né? Só se eu errar efetivamente, se é uma alíquota padrão para uma alíquota de 30%, né? Isso, obviamente, eu posso tentar errar, mas o próprio ambiente digital ele vai ter críticas e não vai autorizar a emissão da nota fiscal justamente com a vinculação dessas operações. Então, o motor de regras eu não vou precisar ficar acompanhando o boletim tributário ao longo da minha vida, porque em tese aquele ambiente digital vai ser ali atualizado constantemente. Outra novidade, por conta desse volume de informações, a nuvem soberana vai colocar o quê? Todos os dados e informações disponíveis em ambiente digital, em nuvem. E essa nuvem vai ser integralmente brasileira, sem possibilidade de risco cibernético, né? O sincronismo é aquilo que eu comentei sobre a perspectiva da apuração assistida. Então, eu transmiti, tem uma hipótese de split payment. Se houver uma instituição financeira habilitada com hash de reconhecimento do pagamento, já vai estar ali no sistema. Então, há uma expectativa que o sistema tenha essa integração automatizada. Nós temos uma possibilidade de fazer ajustes e identificar inconsistências. Então, no ambiente de teste, eu posso, antes da homologação, fazer um teste com a operação, inclusive com a calculadora, que ela pode fazer simulação, consultas, ela vai ser a própria ferramenta de auditoria da Receita, né? Então, lá você vai ter condições de fazer efetivamente essa pré-auditoria, né, com a integração ao IRP da empresa. Outra coisa interessante, né, como nós temos o ambiente Gov, o a própria reforma tributária vai estar num ambiente, num portal único. Esse portal, de fato, vai ter toda a concentração de informações e necessidade de interações com o contribuinte, o que vai facilitar muito, né? A integração com o mercado, como a gente já falou, é diretamente relacionada a esse ambiente digital, então todo mundo vai ter condições de estar ali com acesso ao ambiente. Isso não quer dizer que a gente não tenha nada para fazer. Pelo contrário, tem muito que fazer em termos de readequação, especialmente nas obrigações acessórias, tá? E a conformidade é um ponto importante porque as travas da reforma tributária nesse ambiente de apuração assistida, em tese, vão dar menos flexibilidade para erros de interpretação, seja para o bem e para o mal, né? O que eu quero dizer. Então, se nós teremos esse dado econômico vinculado ao motor de regras, com tudo ali entrelaçado com a apuração assistida, em tese, a possibilidade de erro
para o bem ou para o mal, como eu comentei, é, vai ser realmente limitado. Então, como nós estamos hoje, e eu queria a atenção de vocês para esse ponto, né? A gente já passou pelas homologações e a gente agora já está numa pré-fase de produção da nota fiscal eletrônica com destaque do IBS-CBS. Hoje, existe a nota fiscal eletrônica ali no ambiente federal, desenvolvida pela SERPRO, que tem a capacidade dos municípios aderirem a esse ambiente, né? Então há essa justa expectativa de todos já terem condições de emitir a nota fiscal eletrônica, embora alguns municípios ainda não aderiram, foi mais de 1.500 desses 5.500 municípios que nós temos, mas a maioria especialmente as capitais, já foram objeto de adesão, os municípios de maior geração de caixa também já aderiram, então, em termos de participação na atividade econômica, a grande maioria aderiu, tá? E municípios menores é que ainda estão numa fase um pouco atrasada. O ponto importante para a gente é o que vai acontecer, né? Então, nós temos aqui, já no ambiente de testes, algo que está rodando já com mais de 500 empresas. Nós já vamos abrir, né? Há uma expectativa para nós já entrarmos no ambiente de produção, ou seja, esse ambiente de produção eu já consigo fazer a emissão da nota fiscal com os destaques do IBS-CBS para testar a integração com o meu ERP, que é o mais assim crítico quando nós pensamos em obrigações acessórias. Então, o ambiente de produção já está aberto, então as informações vão ser validadas pelo ambiente, mas não homologadas ainda. A homologação a partir de novembro, então eu já tenho condições de saber que aquela nota fiscal foi emitida, ela foi emitida corretamente porque ela foi homologada. Então a gente já está nesse passo agora. A informação é da semana passada sobre esse ambiente de homologação está disponível para a gente, então essa expectativa para todos, né, de fazer esse teste de integração é realmente fundamental. Por quê? Porque a partir de 5 de janeiro de 2026, embora não tenha recolhimento, eu vou ter trava na emissão da nota fiscal. Eu posso ficar sem faturar? É isso mesmo? É sim. Então, a partir do momento que vai ter essa necessidade de indicação do IBS-CBS, eu vou ter discussões, inclusive, sobre algumas travas na emissão da nota. Então, é importante ter esse ajuste. Aí, eu conversando com o Fleury esses dias, ele comentou que há uma expectativa de que eles não imponham uma punição ao contribuinte que não conseguir destacar o IBS-CBS pelo período de 60 dias após esse prazo do dia 5 de janeiro. Então, há essa expectativa importante porque se eu não destaco o IBS-CBS, eles podem cobrar isso por meio de auto de infração ou outro instrumento que potencialmente eles entendam que seja adequado. Mas me parece que isso vai ser realmente um grande impacto para a gente. Em 2026, a outra novidade que se tem expectativa é que o split payment seja facultativo. Por quê? Porque ainda existe a necessidade de homologação dos prestadores de serviços de meios de pagamento, né, de integração com as instituições financeiras para viabilizar o split payment. Então, há uma expectativa que em 2026 seja desenvolvido o ambiente para em 2027 ter o split payment obrigatório já para a CBS. É essa expectativa, claramente as informações vão e voltam ao longo dos dias, porque a coisa está ali efervescente, ainda não tenho uma certa perspectiva de certeza sobre determinados pontos, mas esse, a princípio, é o que se espera em relação ao split payment. O que é interessante?
aquela instituição financeira que sair na frente com o split vai pegar um mercado importante. Muita gente vai querer aderir ao split. Mas aí eu posso ter o quê? Uma vinculação sobre uma cobrança, né? Então, é isso que a gente tem aí de preocupação em relação ao que vai ser feito dentro desse ambiente, porque a instituição financeira vai investir forte em estrutura e, ao mesmo tempo, ela pode repassar isso daí para a gente em taxa, alguma coisa assim. Do outro lado também da moeda, quando eu falei do ambiente digital, de a operação assistida, uma outra coisa que pode acontecer, pessoal, é a cobrança na utilização de dados, né? Então a Receita falou, até tanto não vai ter cobrança, a partir de tanto, com a vinculação de grandes operações, potencialmente possa ter uma cobrança para o uso daquele sistema de forma integrada com o ERP. Então, pode ser novidade para a gente. Novos fatos geradores, quem são? Locadores, instituições financeiras que não emitem nota fiscal, concurso de prognósticos, enfim. Essas pessoas, com os novos fatos geradores, em tese, vão ser vinculadas a partir de 2027. A gente vai falar daqui a pouquinho, assim como as empresas do Simples, que vão escapar desse 2026 de destaque, mas 2027 não vai ter jeito. Voltando para essas empresas que não estão ali com a automação esperada de nota fiscal eletrônica, né? Então, serviços financeiros, especialmente, já precisam entender que eles vão ter o quê? Uma declaração para regimes específicos. É o que há uma expectativa da Receita Federal hoje. Então, dentro dessa ideia, eles vão coletar a informação vinculada a IBS, CBS dentro dessa declaração para regimes específicos. Ainda não temos uma informação clara de como vai ser o layout, como vai ser produzida essa declaração, mas a princípio há uma expectativa que seja uma operação global e não uma declaração por operação. Imaginem vocês que estão aí na linha de frente, fazer uma declaração individual para cada operação, volume de informações que vocês vão precisar fazer, né? Então, há uma expectativa que seja uma operação integrada mensal, para viabilizar o quê? O entendimento do recolhimento do IBS, da CBS e no futuro do IBS, tá? Então, outros que também vão ter impactos e potencialmente vocês têm muito interesse são a da atividade imobiliária, tá? Onde nós estamos? Nós estamos já no ambiente de integração e produção, que a gente tem essa perspectiva de já ocorrer isso. Então, sebo na canela, vamos para cima disso e para entender exatamente o que nós temos como to-do hoje em relação à obrigação acessória. Como eu falei, né, do motor de regras, apuração assistida, calculadora, split payment, nós temos ainda outras novidades que são as devoluções, ou seja, se eu sou credor de BS-CBS, eu vou ter no ambiente a possibilidade de recuperação disso através, a partir de 90 dias, né, em depósito bancário, essa é a expectativa, né, mas no próprio ambiente da apuração assistida nós teremos efetivamente a, a, a forma de escriturar e reconhecer a devolução disso em dinheiro. Outro ambiente importante que vai ter vinculação nessas obrigações é o cashback, ou seja, pessoas de baixa renda vão ter condições de ter um acompanhamento dentro do CadÚnico, né, que é um ambiente das pessoas vulneráveis, né, de baixa renda, a recuperação do IBS-CBS que eles tenham vinculados especialmente produtos da cesta básica e botijão e etc.